Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em cada coração. Amém? Afinando a garganta. Eu vi que tem algumas coisas diferentes aqui, né? Por exemplo, estacionamento fechado. Os bancos colocados aqui. Parabéns. Estamos melhorando, com exceção do estacionamento. Mas eu acho que da próxima vez já vai estar aberto, né? Ou não. Muito bem. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado aí pelas canções do louvor, pelo grupo também que aqui cantou. E eu sei que as mulheres aqui hoje elas estão felizes, né? Porque ontem foi o Valentine's. Os maridos, é claro, não deixaram passar essa data em branco e fizeram grandes surpresas para suas esposas. Lembraram, desejaram ali. Os maridos igualmente, porque as mulheres também não deixaram passar em branco. Ou os namorados e as namoradas. E aí, exatamente motivado pela questão do Valentine's, eu decidi falar sobre amor. É um bom tema, não é? Falarmos sobre amor. E interessante se a gente for tentar buscar aí as definições para amor, talvez sair perguntando aqui um por um o que é amor, vão sair as definições mais diferentes, porque amor é uma palavra assim que a gente não consegue um conceito único para ele. A gente não consegue uma definição, não é algo exato que se eu perguntar assim, o que é amor, todos vão falar numa só voz, uma só definição. Por exemplo, se a gente for tentar buscar lá na filosofia, eles vão falar que existem 3 tipos de amor. Vocês conhecem? Quais são eles? O ágape. O que é o amor ágape? É o amor de Deus, né? O amor manifestado em Deus, que é aquele amor desinteressado, mas que você também pode manifestar na tua vida. É aquele amor que você faz alguma coisa sem esperar nada em troca. Existe um outro amor, qual é? Vamos lá, deixa eu entender bem. Eros. O que é o amor eros? É aquele amor mais assim entre o homem e a mulher, aquele amor de casal. E ainda existe um terceiro amor, qual é? Filos, ou filéu, ou filia, que é aquele amor de amizade, aquela questão, aquele carinho, aquele amor que você sente por alguém que não é necessariamente o teu cônjuge ou alguém assim de um relacionamento muito íntimo. Mas eu achei interessante também, talvez alguns de vocês já tenham até visto isso. Certa vez aqui nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e perguntaram para crianças de 4 a 8 anos. Olha só a idade, hein? E quão inteligente as crianças são. Por falar em crianças, eu não vou precisar falar 3 palavras hoje, para elas irem anotando, acompanhando. Por quê? Vocês pararam? Não, se pararam, tudo bem. É porque eu já tenho um tempinho que eu não venho aqui, então mas não tem problema, a gente passa sem elas. Que eu até falei ali, eu falei assim, deixa eu já pensar em 3 palavras aqui que eles vão me perguntar. E eu sempre chego aqui, vocês me pegam de surpresa. Hoje que eu vim preparado, vocês não me perguntaram. Decepcionado com vocês, né? Então tá bom. Mas olha só as definições da... Não precisa, né? Ok. Não precisa. E olha só as definições de amor que algumas crianças passaram. Amor, isso foi o Matthew, de 6 anos. Ele disse assim, amor é quando alguém te magoa e você mesmo muito magoado não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. A Rebeca, de 8 anos, disse assim, quando minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde então, é meu avô que pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. Amor é assim, né? O amor, ele sacrifica. Olha só a definição do Cal aqui. Amor é quando uma menina coloca perfume e o garoto põe loção de barba do pai. E eles saem juntos e se cheiram. Olha só a inocência da Lauren. Eu sei que minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas. E olha só, e depois tem que sair para comprar outras. O Tommy disse assim, amor é como uma velhinha e um velhinho, que ainda são muito amigos, mesmo conhecendo-se há muito tempo. Grande definição. O Billy, ele falou assim, quando alguém te ama,
E é verdade, Billy, ó, a forma de falar seu nome é diferente. Se você, e olha só, essa definição da Nica aqui de 6 anos, ela é bíblica. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Porque amar aquelas pessoas que a gente gosta e que nos amam é fácil, né? Mas desenvolver esse amor por alguém que a gente não gosta. Amor é quando você fala para alguém alguma coisa ruim sobre você e o sentimento que sentindo que essa pessoa não ame mais você por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e até te ama ainda mais. O Chris, de 8 anos, ele escreveu assim, ó, amor é quando a mamãe vê o papai suado, mal cheiroso e ainda fala que ele é mais bonito que o Robert Redford. Eu não conheço ele, mas deve ser um cara bonito. Durante a definição da Noelle foi o seguinte, ó, amor é você falar para o menino que camisa linda você está usando, e daí ele passa a usar a camisa todo dia. A Pat, de 8 anos, ou Patty, ela escreveu assim, ó. Não, essa eu não vou ler, não. Eu vou ler a da Mary Ann. Amor é quando o seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois que você deixou ele o dia inteiro sozinho. A Karen é bem romântica. Ela escreveu assim, ó, quando você tem amor por alguém, seus olhos sobem e descem, e pequenas estrelas saem de você. O Max, de 5 anos, e a gente encerra aqui com a definição dele, ele escreveu assim, ó, Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem da cruz, mas ele não disse. Isso é amor. Agora a questão é, e o Max está certo, realmente isso é amor. Agora a gente cantou aqui, nós cantamos juntos numa das músicas assim, ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, pecador. Não foi isso que vocês cantaram? Agora deixa eu perguntar para vocês, será que vocês realmente entendem? Será que nós realmente entendemos o amor de Cristo, tal qual o Max falou ali, que ele poderia ter simplesmente falado com todo o poder dele, para os pregos caírem das mãos dele, mas ele não falou? Será que a gente entende a complexidade? E quando eu falei aqui em definições de amor, a Bíblia também dá uma definição para amor. Vocês sabem qual é? Quem é que é amor? Deus é amor. Engraçado que a Bíblia não fala que Deus tem amor, embora Deus tenha amor. A Bíblia não fala que Deus ama, embora Deus ame. Mas a Bíblia ela trata os conceitos assim de Deus e amor de uma forma tão unidas que não consegue separar. Não consegue diferenciar Deus de amor. E afirma que Deus e amor são a mesma coisa. Afirma que Deus e amor, eles se unem. E é por isso que eu pergunto, será que a gente realmente entende a complexidade do amor de Deus, a grandiosidade da prova de Deus, da prova de amor de Deus, por mim e por você? E talvez para a gente entender um pouquinho desse amor. Antes, porém, vamos ler a Bíblia? Eu já ia entrar direto na mensagem aqui, empolgado com vocês, sem fazer a leitura. Está lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53 é um capítulo muito conhecido por vocês. É aquele capítulo em que Isaías fala do sacrifício de Cristo. E uma das coisas super interessantes que eu acho nesse capítulo 53 é que, embora Isaías tenha vivido aí aproximadamente uns 800 anos antes de Cristo, mais ou menos 2.800 anos antes de nós, ele escreve, apesar das coisas que ele está escrevendo aqui acontecerem só 800 anos depois que ele escreveu, ele escreve tudo aquilo como se já tivesse acontecido. Repare que o verbo que Isaías usa é sempre no passado. Talvez a visão, assim, a imagem do sacrifício de Cristo que ele teve, tenha sido uma imagem tão real, uma imagem tão viva, que ele já descreve as coisas como acontecendo. A partir do verso 3 do capítulo 53, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Agora o verso 6 a gente encerra aqui. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Para a gente poder conseguir entender um pouquinho esse amor de Deus, para a gente conseguir entender um pouquinho essa prova de amor de Deus. Talvez a gente tenha que voltar muito no tempo, voltar lá no Éden. Lembra um ambiente assim que Adão e Eva viviam? Um ambiente perfeito, um ambiente sem o mal, e eles poderiam usufruir de tudo aquilo que havia no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas parece que o gene deles está até hoje na gente, né? Porque eles tinham a curiosidade, apesar de ter várias opções e boas à disposição deles. Eles decidiram caminhar pela curiosidade exatamente daquilo que não podiam, daquilo que não deveriam. Será que com a gente não é muito diferente disso hoje? Será que a gente, tendo as opções que a gente tem na nossa vida hoje, algumas vezes a gente não tenta caminhar e seguir em busca de algo desconhecido, de algo que não deveríamos, de algo novo que nem sempre necessariamente é algo bom para nós? Mas Adão e Eva, eles fizeram esse caminho. E a gente conhece a história, só resumindo ela um pouquinho aqui para vocês, até que eles provaram do fruto que não deveriam, e aí começa o grande conflito, e a gente começa a entender um pouco mais o amor de Deus por nós. E Deus havia dado a mensagem para eles: no dia em que desse fruto comerdes, certamente morrerás. Mas interessante que eles não morreram, né? Eles comeram do fruto, quer dizer, morreram, mas não naquela hora. Eles ainda continuaram vivos. E Adão e Eva, eles sabiam de que a consequência do pecado deles, a consequência da desobediência, ia trazer a morte para eles. Só que aí começa a surgir um conflito. Eles sabiam que morriam, que deveriam morrer. Eles sabiam que a morte ia vir sobre eles. Só que tinha um problema, eles não queriam morrer. Hoje, da mesma forma, a gente sabe que a consequência do erro ele vem com a gente. Algumas coisas que a gente faz, as consequências virão, só que a gente não quer que as consequências venham. E aí, naquele conflito, Adão e Eva, sabendo que deveriam morrer, sabendo que mereciam a morte, mas não queriam morrer, e aí surge, mais uma vez, Jesus. E aí eu imagino que Jesus tenha levantado a mão lá e falado: tem esse problema na terra agora. Adão e Eva pecaram, merecem a morte, mas não querem morrer. E ele diz: eu tenho a solução. Eu vou morrer. O homem que merecia a morte, mas não queria, agora recebe Jesus, que não merecia a morte, mas decide morrer, decide fazer o sacrifício em prol de uma raça caída. E eu lembro que minha filha, já desde pequena, certa vez, ela chegou para mim e falou assim: pai, que raiva eu tenho de Adão e Eva. E eu falei: é mesmo? Mas por que você tem raiva de Adão e Eva? Porque se não fosse por Adão e Eva, esse mundo não estaria desse jeito. Se não fosse por Adão e Eva, a gente não estaria na situação que está hoje. E aí eu parei assim, pensei e falei: se não fosse por Adão e Eva, talvez fosse por mim. Será que se o pecado não tivesse entrado por Adão e Eva e as gerações posteriores tivessem vindo, será que não apareceria alguém para pecar, para cometer o mesmo erro? Se eu sei das consequências do pecado, das consequências que o pecado trouxe ao mundo, por que será que eu continuo errando? Será que a culpa realmente é de Adão e Eva? Será que eu também não tenho culpa nessa história toda? Será que quando eu olho para o sacrifício de Cristo, quando ele se apresenta assim, fala: eu vou morrer no lugar de Adão e Eva, hoje também ele não cita o mesmo nome? Também não cita o nome de cada um de nós e fala assim: eu vou morrer no lugar de cada um dos presentes que estão aqui na igreja hoje? E aí Cristo, cumprindo o plano dele, ele nasce como criança,
Ele passa todas as fases da vida dele que ele precisava passar, como criança, que alguns aqui estão, como jovens, que alguns outros estão, como adultos, que alguns estão, como com um pouco mais de idade também, como alguns estão. Aliás, a cidade ele não chegou, não. E aí Cristo, ele cumpre toda a vida dele. E ele vai se aproximando, ele vai cumprindo tudo conforme havia sido determinado. E a Bíblia ela narra de 2 ocasiões em que Jesus chorou. Vocês sabem quais são elas? A primeira, uma delas, em Jerusalém, e a outra delas quando? Quando seu amigo Lázaro morreu. Deixando a história de Lázaro agora, vamos nos prender ali a história que a irmã falou, quando ele estava prestes a entrar em Jerusalém, prestes a fazer o sacrifício por aquele povo, não só por aquele povo, mas todos que haviam pecado antes dele, todos aqueles que ainda viveriam depois dele, todos aqueles que estariam na igreja hoje. E aí ele sobe lá, e do alto do monte ele olha para a cidade. E a Bíblia diz que ao olhar para a cidade, Jesus chorou. E sabe por que ele chorou? Será que porque ele teve medo, ou embora depois a gente vá tratar um pouquinho da questão do medo de Jesus, mas ele chorou porque ele olhou para aquela cidade. Ele olhou para aquelas pessoas que ele estava prestes a entregar a vida por elas. E ele viu que as pessoas não estavam prontas para recebê-lo. As pessoas não estavam prontas para receber o Messias. E aí ele olhava e ele via as pessoas correndo de um lado para o outro, preocupada com seus próprios interesses. Via as pessoas correndo de um lado e para o outro, preocupada apenas consigo mesmo, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com Cristo. E eu imagino que ele chorou em ver que, mesmo tudo aquilo que ele iria fazer pela humanidade, o amor dele não era correspondido. O amor dele não era, as pessoas não davam a contrapartida. E aqueles que já viveram um amor não correspondido, eles sabem o quanto é ruim, né? Sabem o quanto dói você amar alguém, você querer o bem de alguém, e quando eu falo em amor não correspondido, não necessariamente entre um homem e uma mulher, também não estou aqui defendendo o homossexualismo, mas pode ser entre um pai e um filho, alguma pessoa que você quer o bem e você ama alguém, a resposta que você tem dessa pessoa não é o amor. E aí também olhando Jesus para Jerusalém, e agora esquecendo a história do povo de Israel e trazendo para os nossos dias, eu imagino também que nós estamos vivendo nos dias próximos à vinda de Jesus. Eu acredito até que isso vai acontecer antes de eu morrer. E eu imagino também ele olhando para nós e se talvez ele não tenha a mesma imagem. Prestes a Jesus vir pela segunda vez, mas agora não mais como um menino. Apocalipse diz que ele vai vir com uma coroa na cabeça e uma foice afiada nas mãos. A coroa significa que ele vai vir como rei, não mais como uma criança. E a foice que vai ser para fazer a colheita, não mais para dar uma nova oportunidade para a nossa raça. E será que ele olha para nós hoje e não enxerga a mesma visão, não tem a mesma visão que ele teve quando ele olhou para Jerusalém? Via as pessoas correndo de um lado para o outro. As pessoas preocupadas apenas com seu próprio interesse, as pessoas preocupadas apenas com a sua própria vida, não tendo mais tempo para Deus. Já parou para pensar como é que é o seu tempo hoje? Será que nós estamos conseguindo administrar o nosso tempo de forma que ainda sobre um pouco de tempo para Deus? Ou será que nós temos sempre deixado o tempo que sobra para Deus, em alguns casos não tem sobrado nada? Olhando para Jerusalém, Jesus chorou. Qual é o sentimento de Jesus hoje ao olhar para nós? Ao olhar para a nossa vida, ao olhar para o nosso dia a dia, ao olhar para a nossa caminhada. Mas mesmo chorando, mesmo vendo a situação daquele povo, Jesus não desistiu. Ele seguiu em frente. Ele continuou a caminhada. Em um momento da vida, eu acredito até que Jesus teve medo. Quando ele orou a Deus e falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. E sabe por que ele prosseguiu? Creio eu que porque o medo que ele sentiu, ele tinha um sentimento ainda maior que o medo. E sabe que sentimento é esse? O amor.
O amor por cada um de nós. Ele olhou para cada um de nós no dia de hoje. Hoje é dia 15? Cada um de nós aqui hoje, no dia 15 de fevereiro. E ele olhou para cada um de nós e falou: se eu não morrer, não vai ter esperança para a igreja de Taunton. Se eu morrer, não vai ter esperança para o Naldo. Se eu não morrer, não vai ter esperança para o Carlos. Se eu não morrer, não vai ter esperança para nenhuma das pessoas que estarão no dia 15 de fevereiro de 2014, buscando esperança. Se eu não morrer, não vai ter salvação para todos aqueles que não podem se salvar através de si mesmo, e nenhum de nós pode se salvar através de nós mesmos. E o amor que motivou Jesus, muito maior do que o medo que ele sentiu, foi maior. E ele caminhou, ele seguiu em frente. E naquela semana, Jesus foi preso. Só que na mesma semana que Jesus foi preso um outro cidadão. Alguém conhece o nome dele? Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um bandido temido, um bandido que amedrontava a cidade, alguém que colocava medo nas pessoas, alguém que quando ia escurecendo assim mais ou menos, ia chegando o horário do pôr do sol, as pessoas falavam: vamos para casa, vamos entrar dentro de casa, recolha as crianças. Naquela época ainda se brincava na rua, não era só nos videogames, e aí recolhia as crianças, colocava para casa e falava: vamos entrar, porque Barrabás está aí, está solto, e ele é perigoso. As mulheres, então, elas não ousavam andar sozinhas com medo de que Barrabás pudesse encontrá-las e fazer alguma coisa que pudesse prejudicá-las. E aí, quando Barrabás foi preso, foi aquela alegria na cidade, aquele sentimento de liberdade. Finalmente, estamos livres. Finalmente, nós podemos andar tranquilamente na cidade. E aí, Barrabás, ele foi preso. Barrabás passou por um julgamento. Foram encontradas várias testemunhas que pudessem incriminá-lo, e Barrabás foi preso. Foi preso, foi julgado e foi condenado. E foi condenado à morte de cruz. E era costume naquela época, toda vez que alguém era condenado à morte de cruz, ia lá alguém da cidade, acredito que um carpinteiro, tirava as medidas do condenado e preparava uma cruz para ele. Via direitinho a altura, a estatura física, e aí preparava uma cruz de acordo com a estrutura física daquela pessoa. E eu acredito que o carpinteiro foi lá com a maior alegria do mundo. Preparou aquela cruz, tirou as medidas dele direitinho, talvez tenha colocado até um peso extra assim dentro da cruz, falado assim: agora esse bandido vai pagar pelo que ele fez. Mas não foi só Barrabás que foi preso naquela semana. Mais alguém foi preso. Vocês se lembram quem? Quem? Os 2 ladrões também. Mas ainda teve mais alguém. Jesus. Jesus também foi preso naquela semana. E tal qual Barrabás, ele também foi julgado. Tal qual Barrabás, ele também foi condenado. Só que com uma diferença. Barrabás foi condenado com justiça. Jesus não. Jesus era aquele que só vivia fazendo o bem. Jesus era aquele que onde tinha um aleijado, ele passava, o aleijado começava a andar. Jesus era aquele que onde tinha um cego, ele passava e o cego começava a ver. Jesus era aquele que onde não tinha esperança, ele passava e levava esperança. E aí levaram os 2 para o julgamento. Antes, porém, Pilatos já havia falado que não via mal nenhum em Jesus. Não via motivo nenhum para condená-lo. E aí ele teve uma ideia que para ele foi brilhante, uma ideia que para ele foi sensacional. Ele falou assim: bom, amanhã é dia de festa. E pelo dia de festa a gente tem o hábito de liberar um dos nossos presos. E aí eu vou colocar Jesus, aquele que só fazia o bem, Barrabás, aquele que só fazia o mal. E é claro que o povo vai libertar Barrabás. É claro que o povo vai soltar Barrabás. É claro que o povo vai querer que Barrabás... É claro que o povo vai soltar Jesus. É claro que o povo vai querer que Barrabás fique preso. E assim ele faz, põe o plano que para ele era sensacional em prática, mas ao perguntar: a quem devo soltar? Toda a multidão responde: liberte a Barrabás. Talvez um pouco incrédulo, ele pergunta de novo: a quem devo soltar? E a multidão mais uma vez responde: Barrabás. Será que se eu estivesse lá no meio daquela multidão,
a minha decisão seria diferente? Será que se alguém que cresceu a vida toda comigo na minha igreja, de repente um dia se levantasse no meio e falasse assim, ó, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu acreditaria? Será que na hora de perguntar a quem eu devo libertar, a Jesus ou Barrabás, eu também não iria como a multidão, pedindo que libertasse a Barrabás? Será que se eu vivesse naquela época, a minha postura seria diferente? Lembram da história que a gente viu aqui no dízimo? Quando logo de início a pessoa já colocou, ó, no sábado vai ser por 1 horinha só, eu sei, talvez até menos, mas eu não posso ficar na sexta-feira até mais tarde. Será que nas escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, nas opções que são colocadas na nossa vida, a gente tem escolhido a Jesus? A gente tem feito a escolha por Jesus? Ou a gente tem feito a escolha por Barrabás? Ou a gente tem feito a escolha por nós mesmos? A gente tem preferido satisfazer as nossas vontades a satisfazer as vontades de Cristo? Será que eu também não estou dizendo crucifica a Cristo e solte Barrabás nas decisões que eu tomo a cada dia, nas decisões que eu tomo na minha vida e atendendo à voz do povo? E aquele ditado é muito mentiroso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, nem sempre. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E atendendo à voz do povo, Barrabás é libertado e Jesus é encaminhado para a crucifixão. Eu acho que se tem alguém que entende perfeitamente o sentido da expressão, morreu no meu lugar, esse alguém é Barrabás. Ele entende perfeitamente porque a morte era para ele, a cruz era para ele, a cruz ele que devia carregar. Mas quando a gente traz para os nossos dias hoje, a gente precisa entender esse significado também, porque a morte também era para mim, a cruz também era para mim. E não houve tempo naquela época para que se preparasse uma nova cruz para Cristo. E a cruz que Cristo carregou, ela era aquela cruz que havia sido preparada para Barrabás. A cruz que eu falei lá no início, que o carpinteiro talvez tenha até colocado um peso extra, para que ele pudesse sentir o peso das coisas erradas que ele havia feito. Mas a cruz que Cristo carregou era a cruz de Barrabás. A cruz que Cristo carregou era a minha e a sua cruz também. Jesus não carregou a cruz dele, porque Jesus não tinha cruz para carregar. Ele não merecia carregar a cruz, por isso que ele carregou a cruz de Barrabás e a sua cruz. E diz a tradição que no caminho até a crucifixão, Jesus ele caiu 7 vezes. Isso é a tradição, não está na Bíblia. Jesus caiu 7 vezes, não suportando o peso de uma cruz que não era dele. Mas mesmo caindo 7 vezes, ele não parou. Ele continuou, mais uma vez movido pelo amor. Alguns filmes eles tentam até retratar essa questão do sofrimento de Cristo, mas eu acho que por mais que os filmes tentem ser reais, por mais que os filmes tentem mostrar a realidade, eles nunca vão alcançar realmente a profundidade do sofrimento dele. O quanto doeu em Cristo fazer aquilo tudo, mas o quanto ele fez motivado pelo amor e não pelo medo. E ele seguiu em frente. Foi permitido que os pregos fossem colocados nas suas mãos e nos seus pés. Eu acredito que a cruz, ao ser fincada, não deve ter sido fincada com muito carinho e muito cuidado. Ela deve ter simplesmente sido largada naquele buraco, para que os cravos realmente pudessem rasgar mais um pouco das mãos, pudessem rasgar mais um pouco dos pés. E a morte de cruz, ela era uma morte destinada para os piores bandidos. Algumas pessoas, dependendo da resistência, poderiam passar dias ali na cruz. Era uma morte lenta. Os cravos eles não eram cravados em pontos vitais do nosso corpo, como, por exemplo, o coração, que aí aceleraria a morte. Mas os cravos eram cravados em lugares que não eram vitais, para que a morte fosse lenta, gota a gota de sangue caindo. As pessoas, ao serem colocadas na cruz, elas são colocadas semi-nus. E aí lá eles sofriam com o sol queimando a pele durante o dia e o vento frio durante a noite. Era uma morte lenta.
uma morte dolorida, uma morte para que a pessoa pudesse estar ali exatamente refletindo sobre o mal que havia feito. E essa foi a morte que Jesus teve. E aí é por isso que eu perguntei no início aqui, será que a gente realmente entende a grandiosidade do amor de Deus? Será que a gente realmente entende o que custou o sacrifício de Cristo? E algumas vezes a gente não dá valor a isso porque a gente fala assim, a salvação é de graça. E realmente é de graça. Para mim e para você, mas para Cristo não. Para Cristo, ela custou muito. E aí quando nós cantamos aqui, ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado por mim, pecador. Será que realmente eu entendo? Será que realmente essa prova de amor de Cristo, ela tem feito a diferença na minha vida? Será que cada vez que eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu tenho refletido sobre essa prova de amor de Cristo? Sobre o quanto custou eu ter o direito à salvação? Ou será que o amor de Cristo relacionado a mim é um amor não correspondido? É um amor que eu não dou valor? É um amor que eu desprezo? É um amor que eu menosprezo? É um amor que para mim não tem feito diferença? Qual é a diferença que o amor de Cristo tem feito na tua vida? Ele tem te transformado? O amor de Cristo tem feito de você uma pessoa melhor? O amor de Cristo, ele tem feito você meditar a cada dia, a cada momento que você precisa tomar uma decisão na tua vida? Qual tem sido a tua resposta ao amor de Cristo? Quando Cristo foi crucificado, o sol escureceu, os animais fugiram, todos eles entendendo o tamanho daquele sacrifício. Só o ser humano, que era para ser o ser mais racional, o ser que entendesse com a maior perfeição o que significava o sacrifício, ele continuava zombando de Cristo. Será que hoje a gente não se comporta da mesma forma, apesar de algumas vezes a gente olhar para o passado e não entender como pode Adão e Eva viver num mundo perfeito e ter feito a opção pelo errado? Como pode aquele povo judeu, vendo tudo que Jesus fazia, não ter se comovido com o sacrifício dele? E como pode nós, no dia de hoje, apesar de conhecer todas essas histórias, apesar de conhecer todos esses caminhos, a gente continua virando as costas para o amor de Cristo? Algumas vezes eu olho para o sacrifício de Cristo e eu pergunto assim, Senhor, por que me amas? É possível o Senhor me amar do jeito que eu sou? É possível o Senhor me amar eu fazendo as coisas que eu faço? Mas Deus não nos ama pelo que nós somos. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus simplesmente nos ama. É o amor ágape. Lembra da definição lá da filosofia? É um amor desinteressado. É um amor que não espera nada em volta. Deus, ele vai continuar nos amando, independente de nós mesmos. Mas o mais importante nessa questão do amor de Deus é sabermos qual vai ser a nossa resposta a tamanha prova de amor. Continuar virando as costas? Continuar vivendo do mesmo jeito como se o sacrifício de Cristo não fosse nada? Continuar desprezando esse amor da mesma forma? Continuar virando as costas para Deus cada vez que nós escutamos do amor de Deus? Qual vai ser a minha resposta a tamanha prova de amor? O mais importante de tudo é que se eu tenho desprezado esse amor até hoje, que se eu tenho virado as costas até esse momento, Deus, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Deus está sempre de braços abertos para fazer a reconciliação. Foi assim com Adão e Eva. Não foi Adão e Eva que foram atrás dele. Foi Deus que foi atrás de Adão e Eva e perguntou, onde estás? E essa mesma pergunta ela soa para nós hoje. Onde está você? Onde estava você quando entrou aqui? Onde está você nesse momento em que Deus está falando com você? Qual é o teu pensamento? Qual é a tua vida? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos para quando você sair aqui? Onde está você? Qual a resposta que você vai dar ao amor de Deus nessa manhã, nesse dia? Será que o amor de Deus vai continuar sendo um amor não correspondido? Ou será que o amor de Deus, ele simplesmente vai ser um amor correspondido? E nós vamos tomar a decisão de não permitirmos mais que nós vivamos, mas permitirmos que Cristo viva em nós. O hino que nós vamos cantar agora
É um hino que ele nos faz meditar exatamente sobre esse sacrifício de Cristo, essa caminhada de Cristo até a cruz. É um hino muito conhecido por nós, que é o hino 211 do nosso inário, Rude Cruz. E que durante esse momento em que nós estivermos cantando esse hino, você não simplesmente o cante de uma forma automática, mas que você possa meditar exatamente em tudo que Cristo fez e ainda continua fazendo, por mim e por você. E que esse amor de Cristo, ele te motive a amá-lo de uma forma incondicional, a amá-lo de uma forma sem medida. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha, de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, uma parte na glória eu vi ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Obrigado a Deus por teu amor. Obrigado a Deus por teu perdão, porque não importa o quão longe a gente tenha ido, não importa o quão longe nós estamos, o Senhor ainda pode nos resgatar. É verdade, ó Deus, que para que nós pudéssemos ter a salvação, o preço pago foi muito alto. Foi a tua própria vida. A vida de um Deus que não merecia morrer, mas que decidiu morrer para que eu pudesse ter a vida. Enquanto que eu merecia a morte, ó Deus. Mas o Senhor me oferece a vida eterna. Ó, quão grande prova de amor. E o mais importante, ó Deus, é qual a resposta que eu vou dar para essa prova de amor. Qual vai ser a minha decisão sabendo que o Senhor me ama tanto. Que o teu amor, ele é algo que vai além da nossa compreensão. É algo que vai além do nosso entendimento, ó Deus. Mas que nós possamos aceitar o teu amor. Que nós possamos estar absorvendo o teu amor para a nossa vida e nós passarmos a te amar, talvez não possível com a mesma intensidade, mas que nós possamos te amar, ó Deus, de tal forma que não exista nada mais importante nas nossas vidas. Que nesse momento nós possamos estar refletindo no teu sacrifício e decidindo remover da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de ti, ó Deus. Tirarmos da nossa vida todos aqueles obstáculos que nos impedem de deixarmos mais próximos de ti. E nós sabemos que por nossas próprias forças nós somos incapazes. Então, nesse momento, ó Deus, nós queremos clamar pelo teu poder, para que o teu poder encha as nossas vidas, para que o teu poder encha o nosso viver e que nós possamos viver fielmente ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém.